Inglês, natação, matemática, piano, balé. Enquanto nós, pais e mães, ficamos desesperados em oferecer para os nossos filhos oportunidades, a gente também tem que pensar que uma formação de vida não é só esporte, condicionamento físico. As crianças precisam também construir todo o seu intelecto, sua personalidade, para serem pessoas de bem. E é por isso que lições como, por exemplo, éticas e ajuda ao próximo são importantes. E quem ajuda nesse sentido são os grupos de escoteiros. A gente está recebendo hoje aqui um grupo que é de Águas da Prata, a gente vai conhecer, e justamente para essa finalidade. Você já pensou em inscrever o seu filho num grupo de escoteiro? Eu vou conversar com a Lauriette. Tudo bem, Lauriette? Tudo bem, gente? Um prazer ter você aqui hoje, tá? O prazer é meu. E aqui a gente tem, junto com a gente, o Francisco. Tudo bem, Francisco? Tudo bem? Tudo bem. A Lauriette Hernandes Costa, ela é psicopedagoga e ela é presidente do grupo escoteiro Rainha das Águas, de Águas da Prata, é isso? Isso mesmo. Ótimo. Lauriette, para as mamães e papais que ainda não conhecem, o que é o movimento escoteiro? O movimento escoteiro, ele foi fundado há mais de 100 anos, se espalhou pelo mundo todo e ele tem os princípios de ajudar na formação de caráter das crianças e jovens. Uhum. E você é mãe de escoteiro há quantos anos? Sou há bastante tempo. Meu filho entrou com 6 anos, foi lobinho, foi escoteiro, foi sênior, né? Hoje ele é pioneiro e ele que fundou o grupo Rainha das Águas. Para quem não sabe, o Pedro também é nosso repórter, tá bom, do Jornal do Dia, né? Tá aqui acompanhando a mãe, viu, gente? Hoje trocou, é a mamãe que tá atrás das câmeras aqui. E como que foi acompanhar o desenvolvimento do seu filho e as mudanças que ele apresentou desde que ele ingressou no grupo? É engraçado que a gente vai percebendo as mudanças já nos primeiros encontros nas atividades. Ajuda muito na disciplina, na organização, responsabilidade, né? Trabalha tudo isso enquanto criança, além do altruísmo, que eu acho que é o mais importante na formação da criança. As ações que eles desenvolvem nas atividades vão fazer que eles apliquem isso na sua vida diária. Então o escotismo ele faz realmente a diferença na formação do caráter de um indivíduo. Sim, com certeza. Que bacana. E o trabalho em equipe? Fala para mim um pouquinho, a socialização, como que, assim, realmente são focos, como você é psicopedagoga, né? São focos da pedagogia também escoteira? Conta pra gente um pouquinho. Você notou uma melhora no aspecto também? Ah, sim. O método escoteiro, ele desenvolve o trabalho em equipe. Uhum. E o trabalho em equipe, ele vai gerar a liderança, a cooperação, né? Uhum. A vida em equipe para a sociedade. As habilidades que eles vão desenvolver, né, dentro do movimento, nas atividades, vão ajudar na concepção do dia a dia depois em sociedade, a vida em grupo, o cuidar do próximo, nas ações sociais que eles promovem. Tudo isso é muito importante. E a gente sabe que o escotismo ele é dividido, né, por faixa etária, enfim. E como que é trabalhada a parte educativa para cada idade? O método escoteiro, ele tem as suas especificações para cada ramo. Uhum. O primeiro ramo é o lobinho, que vai dos 6 aos 10 anos, que é mais uma parte lúdica, eles vão aprender através da brincadeira, né? Mas sempre aprender fazendo. Uhum. O mesmo acontece com os escoteiros, já é os maiores um pouquinho, dos 11 aos 14 anos. Certo. Né? Depois vem o sênior, dos 14 aos 17, o pioneiro dos 18 aos 21 anos, é onde eles já vão fazer o seu projeto de vida. Entendi. Bacana, né, gente? Agora eu tô aqui com essa figura, a figura que é o Francisco, né? Que esse olhão lindo aí. Francisco, no escotismo há uma escala de desafios a ser cumprida, certo? Sim. E lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro, e qual que é a sua posição hoje? Minha posição hoje é lobinho. Como vocês podem ver aqui na minha manga esquerda, eu tenho o distintivo da matilha branca. Por que branca? Porque são escolhidas pelo lobo, como por exemplo, no nosso grupo, Marechal Rondon, a gente tem a branca, a vermelha, a marrom e a amarela. Olha que legal. Então assim, só pra gente poder entender melhor, a gente tá com 2 grupos aqui. O grupo, né, Rainha das Águas e o grupo Marechal Rondon.
É isso, né? Então Certo. a gente tá junto, mas são duas coisas distintas. E fala uma coisa pra mim, Francisco, o que te motiva a participar assim, dos encontros? O que você aprende no grupo? Por exemplo, que você aprende no grupo, mas que não aprende na escola? A valorização do trabalho em equipe é uma das coisas que a gente aprende muito no escoteiro. E a gente tá sempre junto, mesmo que a gente seja de matilhas diferentes. Como, por exemplo, nas atividades do meu campo, que no caso é o campo do Lobinho no Marechal Rondon. A gente vai pro campo, a gente forma matilhão, que no caso eu, como sou do branco, me junto com a amarela. Aí a gente faz várias brincadeiras de trabalho em equipe. Assim, não é competição, mas a gente sempre se esforça para fazer o nosso melhor possível. Ai, gente, uma graça vendo ele falar, dá até vontade. Tem um monte de pipolinho, todo mundo lá fazendo parte do escoteiro. Eu quero saber agora do Francisco. No grupo, que a gente tá falando, você participa do grupo, tem uma série de tarefas, você falou pra mim, Sim, né? Exatamente. E leis também pra cumprir. Sim. E respeitar. E é difícil isso, porque em casa, muitas crianças que não participam do escoteiro, deixa brinquedo espalhado, a mãe briga, pega lá, não sei o quê. Vocês têm uma organização. Sim. Então fala pra mim, é difícil respeitar essas leis? Olha, não é difícil. Eu creio que quem se esforçar para fazer isso faz facilmente. Tranquilamente. Só que, por que eu tô recomendando que as crianças entrem por escoteiro? Porque algumas crianças que não fazem parte do escoteiro não conhecem as nossas leis e acabam fazendo isso que você acabou de falar, que deixa o brinquedo jogado por aí. Certo, falta organização, né? Sim. Então te ajuda de alguma forma em outras coisas que você vai fazer, por exemplo, na escola, com os amigos, nas demais atividades, o escoteiro ajuda a complementar, então. Exatamente. Lariete, fala pra mim, a participação da criança num grupo de escoteiro pode ser uma maneira de ensinar ética, responsabilidade e, como você falou, tudo de modo lúdico. Sim. Na verdade, né, o grupo escoteiro, ele acolhe as crianças nas atividades, mas ele é um parceiro da família na formação e fortalecimento desses valores. A ética, né, a solidariedade, as ações que a criança vai praticar. As atividades sempre tem que ser, embora lúdica e divertida, ela tem sempre um princípio maior, né, que é o de ensinar algum valor ou reforçar esse valor que a criança já traz, né? Quando a gente vê filmes, desenhos animados, que a gente vê sempre falando, mostrando os escoteiros, a gente vê, ou eles estão ajudando o velhinho a atravessar a rua, ou a gente vê eles sempre em roda, no meio da floresta, fazendo nós, ou então acendendo fogueira. Eu queria saber dessa relação com a natureza, porque eu sei que o escotismo trabalha a relação do homem com a vida, né? Seja ela tanto a humana, quanto a natureza. Então, qual que é a importância dos trabalhos educativos também em meio à natureza? Sim, o meio ambiente é a nossa casa, é onde a gente vai explorar, né, e executar as atividades e nela desenvolver as habilidades para as crianças. E sendo assim, a gente vai trabalhar essa questão da consciência ambiental com a criança. Quando ele for um adulto, ele vai ser mais consciente, ele vai estar melhor se dirigindo à sociedade e cuidando melhor da natureza, né? Já desde pequeno isso é inserido para as crianças. E agora, eu queria que você falasse para mim, os pais de repente estão vendo que o Francisco fala super desenvolto, ele fala com propriedade, ele fala com paixão do que ele faz. Qual seria a idade apropriada para buscar um grupo de escoteiro? E assim, cidades que não possuem, como que elas devem fazer ou para ter ou para vir participar de um grupo de fora? Embora o Francisco seja do grupo Marechal Rondon e eu do grupo Rainha das Águas, os grupos escoteiros, eles são grupos irmãos. Então, independente se a cidade tem ou não tenha um grupo, os pais devem procurar um grupo escoteiro mais próximo da onde eles residem, levar as crianças, né, apresentar para o movimento, e lá as crianças vão apreciando as atividades e vão se envolvendo. A partir daí, a criança vai tomando gosto, a gente fala que vai inserindo a sementinha e vai regando, e aí ele vai participando das atividades e assim ele vai entusiasmando, se envolvendo com o movimento e a família também, né? E o mais importante, eu acredito, do movimento escoteiro é o benefício que ele traz não só para a criança, para toda a família. Os pais sabem onde a criança está, com quem estão, o que estão fazendo, né? O método escoteiro, ele é muito importante porque ele vai trabalhar valores, o desenvolvimento, né, afetivo, emocional, físico, intelectual.
tudo que a criança precisa, ele é um colaborador na formação, né, desse jovem. Então fica aí a dica, né, para pais que queiram estar colocando seus filhos. A partir de que idade a gente A partir de 6 anos, quando a criança já está começando a alfabetização, é o ideal, porque eles têm que ter conhecimento de leitura para algumas sinais de pista e outras atividades que exigem um pouquinho mais, mas assim que completou 6 anos, deve procurar. Mesmo porque a gente realmente cria filhos, a gente quer criar cidadãos, né, pro mundo. Então nada como a gente ter uma boa orientação aí. Obrigada, viu, Lauriette? Nossa, eu prazer receber você aqui, em nome de todo o grupo, o Escoteiro, Rainha das Águas, e também aqui o Francisco com Marechal Rondon, né? Então, muito obrigada por representar o seu grupo aqui, tá bom, Pedro? Obrigada, Lauriette. Eu que agradeço, né, a participação hoje aqui no programa para falar um pouquinho do que é o movimento escoteiro e convidar os pais realmente para que tragam os filhos para conhecer o movimento. Toda hora eu tô chamando o Francisco de Pedro, porque o Pedro tá ali. Eu vou quebrar o protocolo, pós-produção, dá uma volta aqui, vem dar um beijo na sua mãe. Esse é o Pedro, repórter do Jornal do Dia, fez escoteiro a vida toda e tá aqui do lado hoje acompanhando a mãe. Amor de mãe é isso, tá vendo? A gente tem que mostrar. Exatamente. Baixa aí, ó, que senão não pega você. Isso. Obrigada, viu? Até uma Esse próxima. grandão aqui começou no Marechal Tá também. vendo? Aí depois ele foi migrando, né? O Júnior, meu enteado, também passou pelo Marechal. Obrigada, viu, gente? E na região a gente tem uma série de grupos de escoteiros, viu? Aqui em São João da Boa Vista a gente tem o Marechal Rondon, o Curupira, em Pinhal tem o Aldebaran. E se você quer descobrir mais grupos, assim, um próximo da sua cidade, você pode acessar o site escoteiros.org.br, tá aqui pra você, informar o seu estado, a sua cidade e pronto, tá bom? As atividades costumam acontecer também aos sábados, tá? Principalmente aos sábados, para facilitar que toda a família possa participar. E o programa segue.